Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que a graça que vem do Senhor seja derramada sobre a sua vida, seja derramada sobre nós, para que possamos discernir o que Deus quer falar para os nossos corações nesta manhã. E a palavra, ela vem primeiro com uma pergunta. O que é prioridade para você hoje? O que você acha mais importante na sua vida hoje? Qual é a primeira coisa quando você acorda que você está pensando? A pergunta é essa, para a sua meditação. E aqui, a palavra que o Senhor nos trouxe está no Velho Testamento. Falando, é o livro de Ageu, só tem 2 capítulos. O livro de Ageu só tem 2 capítulos. E ele exorta o povo a reconstruir o templo do Senhor. Ele chama Zorobabel, o filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, sumo sacerdote. Não é o Josué do tempo de Moisés, não. Eu estou falando Josué já dos profetas menores que chamam. E de menor não tem nada, não existe nem maior nem menor profeta, né? Mas é o termo que se usa. O que aconteceu? Que ele é do tempo, diz até do ano que ele é. Ageu, ele é do ano 520 antes de Cristo, no tempo do reinado de Dario. E Ageu, o povo, estava numa situação que tudo que eles tentavam falar sobre Deus, os samaritanos vinham em cima e havia toda aquela confusão do pessoal de Samaria e que adoravam a outros deuses que estavam distantes de Deus, e o povo de Deus estava recuado, estava com medo de declarar o amor a Deus, de buscar a presença de Deus, e abandonaram o templo do Senhor. Ficou em ruínas o templo do Senhor. E aí o Senhor, pela sua infinita misericórdia e por nos amar de uma forma inexplicavelmente maravilhosa, nós não conseguimos explicar que tamanho de amor que Deus tem por nós. E Deus ali fez a mesma coisa. Levantou o profeta Ageu para chamar Zorobabel, que era o governador de Judá na época, e o sumo sacerdote, que é Josué. E disse: assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Eles começaram a adiar a reconstrução da casa do Senhor, onde estava em ruínas, e aí eles não iam adorar a Deus. Eles não iam buscar a Deus naquele lugar porque estava em ruínas. Uma boa desculpa. E prioridade para eles não estava sendo isso. Estavam adiando. Até por causa da resistência desse povo, eles ficavam adiando uma coisa inadiável, que é a convivência com Deus. Relacionamento com o autor da sua vida. E eles estavam adiando este relacionamento com Deus. Estavam priorizando outras coisas. A palavra diz: por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas?
Aí a pessoa pode pensar, então Deus estava muito preocupado com a construção das paredes, reconstruir. É relacionamento. Deus estava vendo que o tempo deles estava sendo para fazer casas luxuosas. Não estavam priorizando Deus, e sim a vaidade, cada um que fizesse sua casa mais bonita. E esqueceram de Deus. Tem alguma semelhança com hoje? Com o homem de hoje? E aí o Senhor continua. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem, vejam o que tem acontecido com vocês. Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. Ninguém está satisfeito. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. O dinheiro não estava rendendo nada. Eles estavam longe do abençoador. Aí a bênção não prosperava nas mãos deles. Nada dava certo para eles. Porque estavam longe do abençoador. E o símbolo daquilo, naquele momento, era o descaso com o templo, que estava em ruínas. Em ruínas. Hoje as igrejas estão fechadas ou quando abrem, é aquele regulamento, só pode entrar tantas pessoas, tem que se inscrever primeiro, é álcool em gel, é máscara, é tudo para poder chegar lá, a maior dificuldade, né? Mas antes da pandemia, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, os templos estavam abandonados. Abandonados. Ninguém estava priorizando buscar o Senhor. O pastor Hernandes Dias disse numa pregação que foi em Toronto, no Canadá. Um templo muito bonito, mas assim, completamente abandonado. Ele perguntou, mas o que está acontecendo aqui? Esse templo enorme, tem quantos membros esse templo? 15. Tinha 15 membros antes da pandemia. 15 membros, 15 pessoas em Toronto que tinha interesse em entrar naquele templo. Esse é o abandono que dói no Espírito de Deus. Porque, na verdade, Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o dono de tudo, do nosso fôlego, de nossas vidas, de tudo que temos. E ele não estava aqui no tempo de Ageu preocupado com paredes. Ele queria reconciliação. E aí o pastor falando isso. E muitos templos na Europa também abandonados. Ninguém vai, não tem membro não. Sabe por quê? Porque faltou o Espírito. Ninguém buscou o Espírito. E a igreja só tem vida se houver a palavra de Deus verdadeira, pregando o evangelho, o verdadeiro evangelho, do arrependimento de pecados, do nascer de novo, de ter domínio próprio,
para ficar subjugado o velho homem, porque não morre o velho homem. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Mas o velho homem, ele tem que ficar subjugado, porque ele está ali. A nossa alma continua ali. E tem uma coisa, ela tem uma amizade muito boa, sabe com quem? Com a carne. Aí ela fica ali entre a cruz e a espada, porque o Espírito, o nosso Espírito, quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, não tem quem possa com ele. Ele diz não para os desejos da carne na hora, sem dó e sem piedade. Não sente nem falta, sente nojo. O Espírito está preparado para receber o Espírito Santo de Deus. E quando ele recebe, aí ele não venha com força com ele não, porque é besteira. Mas você tem que dar lugar ao Espírito Santo de Deus, no seu espírito, para que você tenha força de resistir à carne. Que ela fica com uma amizadezinha com o diabo, doida para ir para o inferno. A carne, menina, é doida para ser assada. Oh, rapaz! E Satanás chamando, a chapinha tá quentinha. Vem, menininho. E a pessoa, quando menos espera, tá lá na chapa quente. Então, há um conflito constante. Olha o que Paulo disse. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, me pego fazendo. Por quê? Porque ele está falando que há um conflito. A carne, ela continua, ela não está aqui. Ela está aqui. Agora só tem uma coisinha. O Espírito Santo de Deus, quando habita no teu espírito, essa carne aqui, que é cheia de defeitos, ela simplesmente fica subjugada à vontade do Espírito Santo de Deus que habita em você. Nós somos o templo do Espírito Santo quando aceitamos, quando queremos ele para nós, porque nós precisamos dele, mas ainda ficamos botando banca. Sabe o que é uma questão de sobrevivência do Espírito? É receber o Espírito Santo de Deus. Mas aí a gente ainda fica questionando, mas é o seguinte, eu vou deixar de fumar, é? Diga não, e eu vou deixar de beber. Eu vou deixar de adulterar. Mas não tô brincando. Não tá de brincadeira. Quer dizer que a minha vontade sexual, que no dia que eu quiser ser mulher, eu sou mulher, no dia que eu quiser ser homem, eu sou homem, aí eu não posso mais aceitar isso não. Quer dizer que a carne, ela fica lá subjugada e o Espírito é que decide. Aí o Espírito diz logo, peraí, antes de mais nada, você sabe o que é que você é, você nasceu sendo. Então não tem pra onde correr. Se você botou na cabeça, Satanás enganou você e disse a você que vai escolher o que que você já é, pra você ser outra coisa. Como é? A mentira não tem vez. Então esse conflito, quem vence é quem você priorizar. Qual é a sua prioridade? É a vida eterna ou a morte eterna? A responsabilidade é sua. Quem te dá o escape de não pecar é o Espírito Santo de Deus. Mas a responsabilidade de escolha é sua responsabilidade. O Senhor não permite uma tentação que você não resista. Isso quer dizer que você pode muito bem resistir ao diabo e ele fugir de você e você viver. A responsabilidade. Não é porque o mérito é meu de não pecar. Eu tenho a força. Eu não peco porque eu resisto. Não. Eu não resisto ao pecado. Agora, aquele que habita em mim me dá forças. Quando eu escolho que ele habite em mim. Quando eu priorizo ele, aí, meu amigo, a carne, ela fica bem quietinha. Menino, cada dia ela diminui mais. Cada dia ela fica mais quietinha. Aí, eu quero é Deus. Eu quero é a vida. E você tem que obedecer à vida. Primeiro que você foi feito por Deus, viu, carninha? Você só existe porque Deus
fez você existir. Segundo, na hora que o Espírito Santo quiser, ele pega, fecha seu narizinho e acaba de respirar. Parou. Agora vai começar o processo de putrefação, viu? Então, aquilo que se acaba, não se apegue, não. Se seu espírito se apegar a uma coisa que vai embora, se você priorizar tanto essa carne, der tanto valor a essa carne, você morre com ela. Para sempre. Quem você prioriza? Aqui, quando Ageu falou com Zorobabel e com Josué, o sumo sacerdote, eles preferiram Deus. Que escolha maravilhosa. Porque quando ele perguntou a eles, ele disse: considerem o que está acontecendo com vocês. Considerem. Eu chamo para hoje. Considerem o que está acontecendo na terra toda. Considerem. Considerem que com todo o dinheiro do mundo, muitos foram recolhidos. Considerem que o dinheiro não valeu de nada. Casas luxuosas foram fechadas para fazer o funeral do dono. Porque o Senhor recolheu. Pessoas riquíssimas foram recolhidas. Então, as casas luxuosas de nada valiam. Com certeza, estavam com a geladeira cheia, com a conta bancária recheada. Mas eles partiram. Considerem o que está acontecendo hoje na Terra e priorizem a vida. E ele disse: aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Estou lendo Ageu 1, estou no versículo 7. Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Reconstruam o templo. Aí o Senhor disse: dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Imagine a glória do Senhor você sentir em sua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus! Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. Nós estávamos tão acostumados com as coisas do mundo. Mas as coisas do mundo não conseguiram nos livrar da morte. Quando o Senhor enviou o anjo da morte, ele passou levando muitos, ele recolheu muitos. Muitos foram recolhidos. Vocês esperavam que fosse muito o que vocês já tinham, né? Mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro, o Senhor disse. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas. Ele disse: nada
que vocês faziam dava certo. Porque eu soprei e dissipei. Por quê? Aí ele responde: porque o meu templo permanece em ruínas. Tem gente contando os dias da vacina para providenciar o carnaval de 2022. O templo está em ruínas. Temos que orar muito. A igreja do Senhor será fortalecida se buscar o socorro de Deus. O socorro do Senhor que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Para que nós consigamos, como igreja forte do Senhor, igreja verdadeira, que prega o evangelho verdadeiro, genuíno, para que o povo ouça a palavra de Deus, se arrependa, abandone o pecado e naqueles lugares onde faziam os carnavais, façam cultos de louvores a Deus, de gratidão pela sobrevivência. Gratidão a Deus. Porque só há um Deus, o Criador dos céus e da terra. Quem estiver buscando misticismo, fábulas, desagrada a Deus, se distancia de Deus e perece. Não tem mais tempo de brincar, não. Então o Senhor respondeu, por que tinha acontecido tudo isso com eles? Porque o meu templo permanece em ruínas. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Entendam. Eu achei maravilhosa a pregação do pastor Hernandes Dias, falando sobre isso. O Senhor, desde o começo de tudo, Ele quer habitar em nós. Todos os dias, Ele se aproximava de Adão e Eva. Todos os dias eles eram visitados. Mas quando o pecado entrou na vida de Adão, ele se escondeu do Senhor. Ele se afastou do Senhor. Houve uma quebra neste relacionamento. E Deus, por tantas vezes, nos reconciliou. Tentou, enviava profetas, arrependam-se, acorde, acorde, vocês vão morrer, vocês vão perecer. E o povo no pecado, no pecado, no pecado, no pecado, num pecado tão terrível o mundo estava, que aí ele viu graça em Noé. Aí chamou Noé, porque ele quer que a gente continue existindo. E ele procurou ali alguém que pudesse dali começar uma nova aliança. Oh, meu Deus! E aí ele chama Noé. Noé ouve a voz do Senhor e obedece, faz a arca. Tem a reconciliação ali. Noé, ele disse, pegue sua esposa, seus filhos, né, e venha, e entrem na arca. Faça essa arca e entrem nela. Que a partir daí, vai haver uma nova aliança. E aí ele fez a aliança com Noé. Que Noé, todas as vezes que visse aquele arco lindo no céu, ele lembrasse que nunca mais ele ia destruir a terra com água. Mas ele só destruiu porque o povo realmente tinha jeito não, viu? Tinha não. Aí nós viemos, nós somos descendentes já de Noé. Mas o homem caiu novamente no pecado. E aí o Senhor precisou de enviar o seu filho para pagar o preço dos nossos pecados, para que houvesse a reconciliação
do homem com ele. E aí, Jesus cumpriu, fez tudo aquilo que o Pai determinou. Pagou o preço e disse: é necessário que eu volte para o Pai, para que eu envie o Espírito. O Espírito Santo, o Espírito que revela a verdade. O próprio Deus habitando em nós, através do seu Espírito. E quando o Espírito Santo de Deus pairou sobre a cabeça daqueles homens no Pentecostes, Pedro, que era um simples pescador, na sua primeira pregação, quase 3.000 almas foram salvas. E aí, todos os que se entregaram ao Senhor receberam o Espírito do Senhor para habitar neles. Todos nós que recebemos Cristo como enviado de Deus, o Messias que veio para nos resgatar do império da morte, temos Ele habitando em nós. Nós somos o templo. A igreja, ela serve para que congregue, que a igreja se encontre. Eu, igreja, você, igreja, e aí a igreja se encontre para conhecer esta palavra. O que fugir dela não vem de Deus. Corra com medo. Tudo que for diferente da palavra de Deus, fuja. Porque é o enganador. E às vezes eles usam o púlpito. O adversário de nossas almas usa o púlpito. Coloca um artista lá para o povo achar bonito e bater palma eles falando besteira. Falando do evangelho mentiroso, light, fora da verdade. Sem falar a palavra de Deus. Mas a igreja que prega a verdade, você tem que segui-la. E você se reúne para adorar a Deus. Mas você já é o templo do Espírito quando você entrega a sua vida a Ele. Mas a carne ficaria enganando, viu? Ela ficaria enganando com o Espírito. Por isso que você vai ter que decidir hoje quem é que você vai priorizar. A vida ou a morte? E aqui o Senhor estava explicando. O conserto. Tem que consertar. O templo estava em ruínas naquele tempo. E está em ruínas hoje no coração daquele que endurece e não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Todo aquele que resiste a Deus, ele está em ruínas. O templo do Espírito está em ruínas. E se persistir teimando contra Deus, vai para o inferno, vai perecer. E não é mérito seu. Entenda, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que você. De jeito nenhum. Mas eu só tenho uma diferença. Escolho a vida. Aí eu peço, Senhor, me ajude a não pecar. Porque a briga é diária. Entendeu? E aqui ele prossegue. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa, dos seus interesses, atendendo aos apelos da carne, da vaidade, da besteira. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O povo trabalhava tanto em vão. Tem alguma semelhança com hoje? Dinheiro, 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 dinheiro. Não resolveu não, viu?
Está resolvendo, não. Agora, para a honra e glória do nosso Deus, pela infinita misericórdia de Deus, tem vacina, mas você pode ser rico ou pobre. O bracinho, ainda tem que ficar de olho para ver se a moça aplica mesmo, viu? Não tem particular para você fazer, não. E se tiver, é fraude. Cuidado, que é perigosa, deve estar alterada. A vacina, adulterada, porque pegaram escondido. É perigosa essa. Pode fazer muito mais mal. Então não vá com a história do dinheiro na frente, não. Se botar o dinheiro para a pessoa botar o braço, vai dar coisa, vai dar problema. Vai dar problema. Responder a processo, muito bem, se Deus quiser, Deus revela, para não furar a fila, porque tem dinheiro. Não é para furar a fila porque tem dinheiro. Que isso é maldição. Aí o povo atende ao Senhor. O povo atende ao Senhor. Então Zorobabel e Josué e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus. Eita, como é bom obedecer! As quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: oh, meu Deus, eu estou com vocês. Eu vou dizer qual é o versículo para depois você ler, você saborear essa palavra. É o versículo 13 do capítulo 1 de Ageu. Versículo 13. O Senhor disse: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Que Deus desperte o nosso espírito hoje. Nós precisamos do despertar de Deus em nossas vidas, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. A glória do novo templo. Capítulo 2 e último de Ageu. No 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 20º, ou seja, um mês e 20, no 21º dia, um mês e 21 dias, depois você vê como a preocupação de Deus não era que o templo ficasse muito chique, não. Ele queria que as pessoas se reconciliassem com ele, tirassem a sujeira do templo e deixassem o Espírito Santo de Deus entrar na vida deles, para que eles transbordassem. Oh, meu Deus, a glória do novo templo. Porque você sabe que aqui ele está falando e você está entendendo a analogia o tempo todo. Porque é isso que o Espírito está me revelando. É conserto, é reconciliação com o Pai. É consertar, é tirar as ruínas, é tirar toda a sujeira. Aí o que aconteceu? A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, novamente o Senhor falou, fale agora a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo, quem de vocês, agora o Senhor manda, olha só, conscientizando eles, quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Como é que está agora o templo? Reflexão. Como é que está? Você está no automático? Você está buscando a palavra de Deus pensando só no seu interesse? Ou você está querendo mesmo
reconciliação de filho, filha com o pai. Pai bom. Qual é o seu interesse? Isso se você estiver buscando a Ele. Quando você busca, o que você pensa primeiro? Em adorá-lo ou em pedir uma bolsa de marca? Em adorá-lo, pedir ajuda para alguém que você sabe que está precisando de ajuda, orar por alguém? Ou você está muito ainda preocupada com aquela bolsa de marca que você ia comprando, mas fecharam o shopping. Fecharam o shopping por causa da pandemia. Que coisa chata. Agora eu tô esperando. Oh, meu Deus, tomara que o shopping abra logo. Oh, meu, eu queria tanto que acabasse logo essa pandemia para esse shopping abrir. Como é que tá a nossa cabeça? Eu não sei por que eu tô falando isso. Me perdoe, irmãos. Eu falo tudo que o Espírito coloca no meu coração para falar. Me perdoe, irmãzinha. Por acaso, não é como nada aos olhos de vocês? Qual é a importância que vocês estão dando à sua relação com Deus? Até que ponto é importante que Ele faça morada em você? Que Ele reine sobre você? Ou seja, que Ele é quem decida a sua vida. Que agora você, no lugar de ficar empoderada, sendo dona da sua carne, você vai ficar cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do poder de Deus, dominando a carne. Como é? Ele perguntou, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? O que Deus está sendo? Ele está sendo importante? Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, ele diz, todo o povo da terra. Então está se referindo a gente também. E ele me permitiu ler essa palavra hoje, é porque ele quer dizer hoje para você, povo da terra, é você, eu. Nós somos o povo da terra. O Senhor disse, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, oh glória a Deus, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês. Ou seja, agora é diferente. Agora, tudo que vocês fizerem vai ser abençoado. Porque vocês estão trabalhando na obra do Senhor. Aí a pessoa, quando vai trabalhar? Trabalhar para receber o seu salário. Quando você vai trabalhar? Quando você está ali com Deus no seu coração e você vê alguém chegando, até para você atender uma necessidade e tudo, a pessoa chega, você não perde a oportunidade. Ora, o Rei da Glória está em você. Quando você olha para a pessoa, o Rei da Glória te revela. Essa pessoa está precisando disso. Aí você chega e fala. E diz aquilo que Deus quer que você diga. Então, sabe o que é assim? É uma coisa natural. Quando Ele habita em você, Ele vai surpreender você. Vai surpreender você. Quando Ele habita em você. Você vai perceber a necessidade de outra pessoa que você não. E se fosse em outra situação, você nem ia ver a pessoa. Imagine você ir ali, chegar e falar com aquela pessoa. Eu achei muito lindo o exemplo do pastor Luciano Subirá. Ele estava num restaurante com os outros pastores, numa reunião normal. E ali ele conversando com eles e tudo, o garçom,
O Senhor faz, vai lá e fala com ele. Ele está precisando de uma palavra. E ele foi lá e falou aquilo que o Espírito falou, chamando ele de volta para casa. Esse garçom estava muito angustiado e longe de Deus. E Deus teve misericórdia dele e usou o pastor, que se permitiu ser usado, que estava priorizando Deus. Aí ele ouviu. Como, pai? Sim, foi lá e falou com o rapaz. E o rapaz disse, eu precisava dessa palavra, é verdade, eu estou distante há tanto tempo. Aí, pronto. Aí aconteceu aquilo que Deus queria que acontecesse. Aquele pastor serviu a Deus naquele momento. E o reino de Deus socorreu aquela pessoa que precisava de ajuda. Então ele disse, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês. Eita, que coisa boa. Diz o Senhor dos Exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, quando saiu do pecado, o meu Espírito habita no meio de vocês. Quando você abandona o pecado, o Espírito do Senhor faz morada dentro de você. E quando ele faz morada dentro de você, acontece isso. Não tenham medo. Pronto, acaba o medo. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, o medo vai embora. É incrível. Por isso que o adversário vive tentando fazer medo pra gente. Para paralisar a gente. O medo paralisa. Por isso que quando o Senhor disse que como vocês saíram do Egito, abandonaram o pecado, ele disse assim, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Oh, Deus bom! Quando o Espírito do Senhor habita no nosso meio, todo mal sai em retirada. Não prevalece o mal. É isso que acontece. Não prevalece o mal. O mal sucumbe. Sabe os temores? Sabe essa ameaça que tem um povo aí que já acabaram com o povo da Bolívia, o país da Bolívia, Venezuela, estão terminando de comer o restante das economias da Argentina e já está comprada lá pela China, é um monte de coisa ali, o maior aperreio do mundo que o povo está passando, sabe aquilo ali? E dizendo que está vindo para cá, estão querendo ressuscitar até o que morreu, o que estava morto, o que já se sabia que tinha destruído o Brasil, tudo destruído, estão querendo ressuscitar. Mas não tem jeito não. Se a morte habita naquela pessoa, não tem como ela ressuscitar. Ela não ressurge não. Se ela se deixou morrer, se ela preferiu a ambição, a carne, a corrupção e o mal, o fruto é esse. Eu não quero isso para a nossa nação. Mas não tem nem perigo, porque agora eu não tenho medo, porque o Espírito Santo de Deus habita no nosso meio. Porque nós, como igreja do Senhor, abandonamos o Egito. É assim. E sabe o que acontece? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. Coisas preciosas são as almas que serão salvas pelo mover de Deus em toda a face da terra. Oh, aleluia! Glória a Deus! E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele explicou. E aqui é para deixar claro, para você entender que o que ele estava querendo construir com o povo era a relação de volta. E não ouro, prata, porque é tudo dele já.
Ele disse: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo, este novo templo, que não é feito por mãos de homens. O Senhor disse: eu não habito em templo feito por mãos de homens. O Senhor habita. Eu quero ver um homem fazer um ser humano? Não faz nunca. Pois é onde o Senhor habita. Porque Ele é o autor da vida. O homem não consegue fazer nenhuma célula humana, quanto mais o ser humano todinho, com a perfeição, a complexidade do movimento dos olhos, da boca. Não consegue nunca. E soprar o espírito nesse corpo. Eita, que não consegue. Mas o Senhor disse que habita no nosso meio. É aqui. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, aí dentro do seu coração, do seu espírito, neste lugar aqui, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Darei a paz. Ai, que Deus bom, meu Deus do céu. É muito bom. É a paz que Ele dá. E para não cansar vocês, eu vou ler só o 18, que é o último versículo aqui, o 18. Só tem 18, 19, 20 e 21. 22, 23, não vou mais ler não. Só vou ler esse aqui porque eu quero que fique gravado no seu espírito esse versículo aqui. Capítulo 2 de Ageu, para situar vocês. Ele disse, no versículo 19, ainda há sementes no celeiro? Ele pergunta. Além disso, a videira, a figueira e a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos. Ou seja, vocês estão passando por aflição. Ele disse, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Oh, glória a Deus! Eu quero que fique esse eco no seu espírito. Quando você se reconcilia com o Senhor, você abandona o Egito, você sente a presença de Deus. E quando Ele ocupa o lugar certo dentro de você, acontece isso. O Senhor diz, porque Ele diz, tá difícil, né? Ele faz além disso, Ele faz ainda há semente no celeiro, ainda há paz no seu coração. Você consegue estar em paz na situação que está toda a terra? Ele pergunta, né? Ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos, porque aqui o Senhor, Ele trouxe para eles o mar de aflições de fome. E para nós é de falta de saúde, é de falta de segurança. Nós estamos sofrendo crise existencial, moral, espiritual, que foi por causa disso, pelo abandono a Deus que causou tudo isso. Então nós estamos passando por crise na saúde pública de toda a terra. Devemos orar pelo pessoal da Índia, o país que está sofrendo muito com a pandemia nesses dias. Deus aliviou aqui no Brasil. Agora vamos orar por eles, pela Índia, para que eles conheçam a verdade que liberta, para que eles conheçam e recebam o Espírito Santo de Deus, para que eles sejam salvos e, uma vez salvos, curados.
Vamos orar pelo pessoal da Índia, por toda a Índia. Mas aqui ele disse, não é? Não está faltando isso, está faltando as sementes no celeiro. E olha que dessa vez Deus permitiu a pandemia para acordar a gente, mas ele fez com que os cereais, os grãos, fossem uma safra maior do que toda a história do Brasil foi a safra de agora, do tempo da pandemia. Porque ele está trazendo suprimento. Ele está mexendo no coração daquele povo que tem dinheiro para começar a dar cestas básicas, para ajudar as pessoas. Então Deus está trabalhando. Ninguém está abandonado. Graças a Deus. Mas aqui ele está dizendo, mas está ruim, né? Quando você vai comer, às vezes trava, né? Quando você vai ouvir uma notícia, você não consegue mais engolir. Você mastiga, mastiga e você não consegue engolir, não é? Tá ruim, não tá? Mas como você resolveu reconstruir o templo do Espírito, abandonar o Egito, o Senhor disse, mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Oh, meu Deus, muito obrigada. É até aqui. Vamos orar, Igreja do Senhor. Eu consagro ao Senhor a vida de Rita de Cássia Cabral, que está diagnosticada com câncer de mama, para que Deus venha e a cure, porque Ele pode. Ele é o médico dos médicos. Ele cura. Rita de Cássia, eu tenho um exemplo na minha família. O meu sobrinho, o filho de Gracinha, minha irmãzinha muito amada, ele foi curado de um câncer e ele estava no estágio 4, que chama mais avançado. Porque era silencioso o câncer dele. Mas o Senhor achou por bem ouvir o nosso clamor e o curou. Ele está curado. Ele é médico também. E ele está trabalhando. Curado para a honra e glória do nosso Senhor, do médico dos médicos. Então, Rita de Cássia Cabral. Ele cura. Naimara, vamos consagrar Naimara ao Senhor. A mãe das gêmeas. As crianças nasceram, graças a Deus, as menininhas, e pedimos oração por elas que estão na incubadora, não é? E Naimara, ela precisa da cura do Senhor, essa mãe, para começar a amamentar essas meninas. No nome de Jesus, Deus pode fazer isso. Deus pode curar Naimara. Agora, Deus pode. Mas nós somos submissos à vontade de Deus. Nós pedimos para Ele fazer. Pedimos a Deus por Hermínio, o meu primo que está no tratamento. Darcos Alexandre, que está se recuperando da Covid, mas ainda está no hospital. Se Deus quiser, muito em breve vai sair da UTI. Se Deus quiser, nós estamos pedindo a Deus. E os rins dele voltou a funcionar para a honra e glória do nosso Senhor. Não precisa mais fazer hemodiálise. Para a honra e glória do nosso Senhor, que ouviu o clamor da esposa dele. Ela vem orando por ele. Que Deus fortaleça o coração dela. Quero pedir oração, irmãos, pela vida espiritual de Vitor, filho de Aparecida Rosemary, que é esposa do irmão Francisco. E ela me disse, Vitor, filho de Francisco. Aí eu, meu Deus, o irmão Francisco é um dos primeiros inscritos neste canal do Senhor. E eu consagro esse menino ao Senhor. Vamos orar por ele, por cura, libertação. Vamos orar, irmãos. Amada igreja, amado Deus e Pai,
Senhor de nossas vidas. Nós estamos aqui como igreja que quer reconstruir a relação com o Senhor. Nós queremos voltar ao primeiro amor, aos primeiros momentos que nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Dizer da tua fidelidade. Em 1989, maio de 1989, eu entreguei a minha vida nas tuas mãos. E desde lá o Senhor vem trabalhando a minha vida. E eu te agradeço por cada dia que o Senhor me ajudou, me levantou, me fez caminhar pelo caminho certo, me fez seguir aquilo, me revelou as coisas. Eu te agradeço, meu Deus. E agora eu quero te consagrar, meu Pai, como igreja do Senhor, todas estas vidas no teu altar. E eu clamo, Senhor, o teu milagre de cura e de libertação. Eu quero, Senhor, dar testemunho, porque o Senhor disse que esse canal é um canal onde eu ia falar a tua palavra, onde eu ia orar pelas pessoas e onde eu ia testemunhar os teus milagres. E eu te peço, no nome do teu Filho, do nosso Senhor, Jesus, o Cristo, o Messias, que se entregou por nós na cruz. No nome dele, eu te peço, socorre estas vidas, atende ao clamor do teu povo, salva, Pai, e liberta. Eu também te consagro o país, a Índia, no teu altar. Eu clamo pelo teu milagre, por aquela nação. Que o Senhor chegue ali com seu socorro, soprando, Pai, soprando o teu hálito de cura e tirando o anjo da morte e salvando aquelas vidas. Primeiramente, meu Pai, se revele para eles. Mostre para eles que é o Senhor quem os cura e não os falsos deuses que pregam lá na Índia, que não passam de imagens que devem ser quebradas e lançadas no fogo. Como gratidão a ti pela cura em massa naquele país. É no nome de Jesus que eu peço um avivamento naquele lugar. Que o Senhor envie missionários para se revelar àquele povo, para manifestar o teu poder, para que aquele povo entenda que só há um Deus, o Criador dos céus e da terra, que enviou o seu único Filho para morrer na cruz, para nos salvar, para nos reconciliar com o Senhor. Porque a vida só existe se caminharmos pela cruz, se entendermos o propósito do Senhor de nos salvar e de nos dar a vida eterna. Eu te consagro todas as nações da terra, a nação brasileira também, meu Pai, a nossa nação, e todas as nações da terra, para que haja avivamento, para que haja salvação, para que aquela igreja que o pastor falou que tinha 15 membros, ela tenha mais que 15 mil membros, de joelhos, te adorando e te glorificando. Ali em Toronto, lá no Canadá, aonde meu filho está, meu Pai. Chegue ali, Pai, haja um avivamento, meu Pai. E use o meu filho como servo teu. Faça dele um servo teu naquele lugar. Porque, Pai, só o Senhor pode fazer esse milagre. Use ele e use outros jovens. Aviva o coração deles. Derrama da chama, meu Pai, do Espírito, para acender a chama no coração deles. Porque o meu filho te conhece, meu Deus. Ele sabe do Senhor. Use ele para ser luz do mundo ali e sal da terra. Ele e outras pessoas mais. No nome de Jesus eu te peço. Visita cada nação, meu Pai.
principalmente as nações que estão passando necessidade por causa do comunismo. As nações, a Bolívia, o povo passando fome, miséria, Venezuela. Ali também no país, na Argentina está acontecendo já o ataque dos comunistas. A China já está comprando lá meios de comunicação, começando a tirar deles o direito de falar. E a China também, viu, Senhor, está tentando comprar aqui algumas coisas. O Senhor chegue nesse povo que está querendo comprar e coloque medo neles, para eles, do caminho que eles vieram, eles voltem. Eles voltem lá para a China, para o lugar deles. E deixe a gente, meu Pai, guardado debaixo das tuas asas. Não deixe que nenhum corrupto se venda a esses chineses. No nome de Jesus, proteja a nossa nação, meu Pai. Guarde a sua igreja. Guarde a sua igreja. Tenha misericórdia de nós. Guarde a sua igreja. Ensine a sua igreja a pintar as paredes de branco. Tirar o preto que está nas paredes. As meninas com as unhas desse tamanho aplicada preta, pintada de preta para cantar, para que elas sejam, meu Pai, cheias do teu Espírito Santo. Aí elas que vão querer tirar correndo as unhas pretas. Quando elas se encherem da tua presença, que elas se tornem adoradoras, adoradores e não cantores, e não artistas. Que eles sejam adoradores. Que no púlpito, meu Pai, só consiga falar no púlpito quem tiver cheio do teu Espírito Santo. Quem tiver com vaidade, fique com as pernas bambas e não consiga chegar no púlpito. É no nome de Jesus que eu estou te pedindo, meu Deus, que a tua igreja seja avivada, renovada, cheia do teu Espírito. E tudo isso que eu te peço é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Que Deus esteja conosco. Que Deus aceite o nosso pedido de perdão. E que o templo do Espírito seja hoje renovado. Porque ele disse, mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês.